Marhaba, Fassah Majid, feliz Páscoa a todos, caríssimos irmãos católicos. Estamos hoje para falar um pouquinho da Páscoa na Igreja Católica Apostólica Romana. Vamos começar pela Igreja Maronita, que nós temos um termo mais popular para falar da Páscoa. Falamos a grande festa ou a festa maior, assim que nós chamamos a Páscoa na linguagem popular. Maior porque é isso que precisamos entender, porque realmente a Páscoa ela é a festa maior para nós, os cristãos, é a verdade mais importante do cristianismo. Para a gente entender um pouquinho a Páscoa, precisamos começar pela cruz. E falando da cruz, tem que começar necessariamente a falar também do Adão e Eva, para chegar a falar do Cristo e da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Na teologia oriental, nós temos um termo que falamos da cruz como árvore da vida. Árvore da vida. Por que árvore da vida? Aqui, essa árvore da vida, ela significa também árvore do paraíso, que ela é árvore da vida. Então, aí existe uma comparação entre a árvore da vida do paraíso e entre a cruz. O madeiro do paraíso e o madeiro da cruz. A primeira árvore da vida, o primeiro madeiro do paraíso, ele foi também uma cruz, mas o fruto daquela cruz foi a morte para a humanidade inteira. Mas o fruto da cruz, que é a árvore da nossa vida, o fruto dela foi a salvação, foi a vida, que é Jesus Cristo. A primeira árvore do paraíso, ela trouxe a morte e o pecado para nós, sem nenhuma esperança. Mas a árvore da cruz, ela trouxe a vida para nós e toda a esperança. Ela nos tirou do poder da morte para a vida eterna. Também podemos aqui falar também entre a Eva e a Virgem Maria também. Chamamos na teologia oriental a Virgem Maria como a nova Eva e o Cristo como o novo Adão. A nova Eva porque ela, com aquele sim dela, ela respondeu de novo pelo sim da Eva. Ela corrigiu, restaurou aquela relação da mulher com a história da humanidade com Deus, a Virgem Maria. Então a cruz, ela foi muito importante para ela devolver para nós a nossa dignidade humana, devolver a vida para nós. A cruz foi muito importante para devolver a vida para o ser humano e tirar o poder do pecado. Agora, também, Jesus Cristo, quando ele se encarnou no corpo humano, foi o primeiro exemplo para nós, foi um grande exemplo para nós de como vencer a natureza humana. Isso é, o fato dele se encarnar num corpo humano foi ensinar para nós como vencermos, como sermos santos dentro do corpo humano, dentro de toda a fraqueza humana, como que pode fazer a vontade do Pai, a vontade de Deus e seguir os ensinamentos de Deus e da Santa Igreja. Então, isso foi com a encarnação de Jesus. A ressurreição de Jesus Cristo, ela nos ajudou, ele venceu a morte. Com a ressurreição dele, ele venceu a própria morte. Com o corpo dele, com a cruz, ele venceu o pecado e com a ressurreição, ele venceu a morte. Porque não basta morrer para nos salvar, é morrer e ressuscitar para poder nos ressuscitar juntos também, do poder da morte também. Com a ressurreição dele, ele acabou com o pecado e a morte também. Porque a época de antes da ressurreição, a humanidade era uma coisa e depois da ressurreição virou outra coisa. Antes da ressurreição de Jesus, não tinha esperança para a humanidade, não tinha solução para o pecado. Então, o pecado era definitivo, o poder, o julgamento do pecado era o último. Mas com a ressurreição de Jesus Cristo, ele deu a vida eterna para nós. Então, mudou tudo para a humanidade. Começou a época da vida. Esse é o tempo da ressurreição, o tempo da Páscoa, é o tempo da vida. O tempo devolveu para as nossas vidas a vida. Para a minha vida, devolveu a vida. Hoje, para nós, caríssimos irmãos, é muito importante, nós falamos da ressurreição dos mortos, precisamos falar da ressurreição dos vivos também. Como é a ressurreição dos vivos? Se a gente pegar
muitas vezes na palavra de Deus, no Evangelho, principalmente em Éfeso, fala muito sobre o pecado causa a morte, o poder do pecado como morte para o ser humano. É uma morte espiritual. Por isso, o que nós precisamos para nos sermos dignos para comemorar a ressurreição de Jesus Cristo, a Páscoa dele, precisamos nós ressuscitar do poder do pecado primeiro. Então, esse é também o objetivo, a finalidade da Páscoa de Jesus, nos libertar do pecado. Isso acontece agora, esse momento é o momento da nossa Páscoa, da nossa ressurreição do pecado, da morte do pecado. Então, precisamos entender uma verdade muito grande para nós todos católicos. O pecado é uma morte espiritual. A solução foi dada por Jesus Cristo mesmo no sacramento da confissão. Por isso, a gente vê muitos cristãos, eles vão direto na Semana Santa para confessarem. Por quê? Para se libertarem do pecado, para poder comemorar juntos a ressurreição de Jesus Cristo. Quantas pessoas ficam 10, 30, 20, 40, 50 anos numa morte espiritual? Isso que precisamos entender. Os frutos da ressurreição começam por aqui. Nesse momento, a gente tirar de nós esse peso, o peso do pecado, essa prisão, ficamos presos dentro do pecado. É isso que é a vontade de Deus para nós. Não é, a conversão nossa acontece aqui, não depois da morte. Aqui mesmo começa a nossa ressurreição e a nossa Páscoa nessa terra. A ressurreição não é só dos mortos, é de cada um de nós, agora nesse momento, uma atitude, uma decisão de mudar a vida, de sair desse pecado, de pedir o perdão de Deus, o perdão gratuito de Deus, para podermos aproximar do altar de Deus, aproximar do corpo do Cristo e pedir a nossa salvação do nosso Senhor Jesus Cristo. Para nós cristãos, começar por mim mesmo, para cada cristão, para ele conseguir viver essa Páscoa, primeiro é um tempo de conversão, é um tempo de arrependimento, um tempo de meditação no amor de Deus, na paixão do Cristo, da ressurreição dele, meditar a vontade de Deus para a humanidade. Se nós sabermos quanto que o Deus ama o ser humano, amou e ama, nós não podemos não se converter a Deus todo dia, 1000 vezes por dia. Então, se a gente entender o amor de Deus para nós, o que Deus fez e faz ainda e vai fazer para nós, para cada um de nós e por cada um de nós estaremos se convertendo todo dia, pedindo perdão pelos nossos pecados, se aproximando mais e aproveitando mais desse amor. Aproveitando mais dessa paternidade de Deus e viver como filho de Deus, viver como um filho, dignidade de viver como filho de Deus. Nesse ano, o Papa Francisco, quando ele colocou esse ano extraordinário da misericórdia, já começamos a se preparar para a Páscoa com esse ano da misericórdia, porque a Páscoa, a ressurreição, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo é o maior ato de misericórdia que existiu na nossa história cristã. Porque o fato da encarnação é um ato da misericórdia. Deus se inclinou para a humanidade, Ele virou ser humano, é um ato da misericórdia. Aceitar o sofrimento, aceitar a cruz é um ato de misericórdia. Estar sozinho na cruz, sem todos aqueles que Ele curou, sem todos aqueles que foram curados. Dias antes da cruz, Ele tinha curado um monte de gente. Alguns dias antes da cruz, Ele tinha entrado para Jerusalém, Ele foi recebido por uma multidão no Domingo dos Ramos, não é? E alguns dias depois, Ele estava sozinho na cruz. Então, esse abandono da cruz é um ato da misericórdia. Esse é o amor incondicional, que permanece apesar da nossa infidelidade. Deus sempre é fiel para o amor dele. Por quê? Porque Ele é misericordioso também. A misericórdia implica entendimento para a fraqueza nossa, entendimento para a nossa limitação humana.
E a ressurreição também é um grande ato de misericórdia de Deus para com a igreja inteira. No final, eu gostaria de desejar nesse tempo santo, tempo da Páscoa, desejo uma feliz Páscoa para vocês, caríssimos, uma santa Páscoa para vocês, que seja esse momento, esse tempo litúrgico, um tempo de conversão, um tempo de misericórdia, um tempo de amor, um tempo de arrependimento, de conversão para cada um de nós. Que Deus abençoe a todos nós, na intercessão de São Charbel, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.